Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus, e seguimos criando pontes com filmes e animações natalinos nesse mês de dezembro, e hoje com uma estreia, Aquele Natal da Netflix, que assim, não é um clássico épico feito Klaus, foi alguns anos atrás, mas é um filme cheio de personagens carismáticos, uma dublagem muito boa, e, claro, com algumas pontes interessantes pra gente criar. Então já deixa o like no vídeo de presente de Natal aqui pro canal, se inscreve se você ainda não é inscrito e ativa o sino pequenino e bora criar algumas pontes com Aquele Natal. O filme se passa numa pequena cidade da Inglaterra que, às vésperas do Natal, tá cheia de problemas familiares. Ah, não. Pensei que chegar aqui fosse a parte difícil, mas pelo visto é uma cidade cheia de problemas. E como o próprio filme diz, a época do Natal é como uma lupa. Se você tá cercado de família, se sentindo amado, o Natal apenas vai ressaltar isso tudo. Mas se você tá se sentindo sozinho e abandonado, o Natal é uma época difícil de se lidar. Começando pela família Williams, o Danny é um garoto novo na cidade, ele chegou não tem nem um ano, e ele é filho de pais separados. O pai nunca aparece e a mãe, pra dar conta do recado, ela tem que trabalhar muito, então o Danny acaba se sentindo sozinho. A grande lição do garoto é parar de olhar para si mesmo e para os seus problemas e perceber que tem pessoas à sua volta, incluindo a sua mãe, que tem problemas muito maiores do que os dele. Quando ele para de se lamentar e começa a focar em ajudar as outras pessoas, o seu Natal se torna bem melhor. A vida nem sempre é fácil, não é, Williams? Não, nem sempre. Mas suspeito que, no momento, esteja mais difícil para a sua mãe. Bom, a gente segue para uma outra situação, que é de duas famílias que vão juntas para um casamento numa cidade próxima e deixam os seus filhos juntos ali esperando eles para a ceia de Natal. Só que uma tempestade de neve cai e gera um acidente e os pais acabam não conseguindo voltar a tempo para a ceia. As crianças ficam sozinhas, meio tristes, né, de não estarem com seus familiares, e elas não gostam muito das tradições natalinas das suas famílias, então elas criam suas próprias tradições nesse meio tempo. A ponte aqui tá com a irmã mais velha, a Bernadette, que fica no comando e põe a cabeça para funcionar pensando em como ela pode fazer alguma coisa criativa ali para deixar o Natal de todos eles divertido, apesar da ausência dos seus familiares. Às vezes a gente precisa ser criativo para conseguir contornar os problemas e conseguir um pouco de diversão apesar da situação à nossa volta. Mas para isso a gente precisa sair da caixinha para variar. Não, não. A coisa mais importante é que você achou ela. E você fez as crianças terem um Natal fantástico, Bernadette. Tô orgulhosa de você. Sanduíche de família da Ivy! Já a família das gêmeas tem uma outra situação, porque uma das duas foi levada ao longo daquele ano e ia ficar sem presente de Natal. Mas, na verdade, o Noel, muito sabiamente ali, inverte as gêmeas e dá o presente só para aquela que foi levada, só para ver qual é a reação dela. A garota abre mão então do seu suposto presente e dá ele para sua irmã, que ela julgava que é quem realmente merecia, e essa atitude dela faz com que o Papai Noel volte então e dê os presentes para ela também, incluindo um broche que reconhece que ela era uma boa menina. Sua irmã acaba descobrindo que tudo que a irmã levada fazia era para ver a outra irmã feliz, e que, apesar delas serem bem diferentes nos seus temperamentos e atitudes, ela conseguia reconhecer então que a sua irmã levada era, na verdade, apenas a forma dela de expressar o seu amor. E a ponte aqui é que nós somos todos diferentes, o que é, no mínimo, curioso, porque ela acontece dentro de uma família com gêmeas idênticas. A gente precisa aprender a parar de pôr nas outras pessoas a expectativa de que elas vão agir, ou que elas têm que agir, do jeito que a gente faria, e começar a reconhecer que tem valor na forma diferente delas de demonstrarem o seu amor. Ela faz tudo isso por mim? O quê? Como isso
isso veio para aqui? E ainda tem uma porção de outros personagens interessantes na história, como o faroleiro, por exemplo, que estava sempre pronto para ajudar quem precisasse dele, mesmo estando com uma situação bem difícil na sua casa, né, com a sua mãe bem idosa. O dono dos perus, por outro lado, que é um grande mala sem alça e em algum momento do filme chega a perguntar: por que coisas ruins só acontecem com gente boa? O que é irônico, porque definitivamente ele não era uma boa pessoa, mas ele achava que ele era. E sabe, a maioria das pessoas acham que elas são boas pessoas e acabam se fazendo essa mesma pergunta com uma certa frequência. O que a gente não entende às vezes é que todos nós na lista de Deus, de bonzinhos e levados, estamos do lado dos levados. Nenhum de nós aqui ganhou o maior presente de todos porque merecia, e sim porque é graça. É por isso que chama graça. E também tem a professora, né, que mesmo com aquele jeito durão dela, acaba ajudando todo mundo, especialmente o Danny. Apesar dela estar se sentindo tão sozinha e solitária quanto o menino, por causa da perda do seu falecido marido. E aqui é legal ressaltar que há valor também nas nossas lembranças, em a gente conviver com as nossas perdas, inclusive, desde que elas não nos paralisem de continuar vivenciando novas vitórias. Feliz Natal para vocês, Williams. É tempo de comemorar as vitórias e conviver com as perdas. E por fim, claro, o próprio Papai Noel, cujos presentes ajudam cada uma dessas famílias com as suas situações, mas no fim das contas, cada um deles é que tem que usar os presentes da melhor forma. O que me leva a essa última ponte: a gente ganha presentes de Deus o tempo todo. Pessoas queridas, posses, trabalhos. Mas a pergunta que fica é como a gente tem usado esses presentes. Porque eles podem ser agentes de solução na nossa vida ou então causar ainda mais problemas. Tudo depende de como você tem usado eles. Então seja grato pelos presentes que você tem recebido, mas use-os sabiamente para que eles cooperem com a solução das situações que você vivencia. Afinal, o Natal não é sobre os presentes em si, e sim sobre a família e os relacionamentos. No fim das contas, é uma comunidade impressionante. E o maior presente que eles poderiam ter é uns aos outros. E essas foram as minhas pontes com Aquele Natal, que recentemente estreou na Netflix. Ficou com vontade de assistir? Já viu? O que você achou? Comenta aí embaixo que eu quero saber. No mais, sigam o Ponte do Reino também nas redes sociais. E claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.